Vamos fazer então uma breve revisão de como é que a gente vinha pensando até aqui, né? Eu vinha dizendo de que cada proposta de acompanhamento psicológico, cada teoria que dá suporte ao pensamento psicológico, ela está calcada em um modelo de homem e uma epistemologia. E que os riscos do ecletismo são enormes pela falta de consistência que as teorias passam a ter e quando você se apoia no ecletismo, ou seja, você não se apoia em coisa nenhuma, você se aperta, você se vira como você bem entender, né? Então você perde o rigor teórico. Nesse momento, né, eu começo então a tentar desenvolver um encadeamento de uma teoria que diz que todo o acompanhamento psicoterapêutico ele precisa de um enquadre coerente. Aí nós falamos inicialmente do contrato terapêutico, né? O contrato terapêutico ele tem que ter uma coerência com toda a estrutura que você vai propor de interpretação na psicologia clínica. Quando nós vamos, então, iniciar o processo terapêutico, a gente vai começar pensando, né, no contrato e, como que eu disse, não existe nem caro nem barato, que depende daquilo. YouTube não dá? YouTube te bloqueou. Porque Por quê? disse que a sua fala tá violando algumas coisas assim e bloqueou a transmissão. Tipo, cancelou a transmissão. O YouTube cancelou a transmissão, gente. O YouTube Você entende. falou alguma coisa que... Ele falou que tem alguma coisa que viola alguns direitos, não sei o que, por isso a transmissão foi encerrada. Tô tentando jogar de novo. O YouTube não aceitou a transmissão, pessoal. Pessoal aí que vai ter que dar conta depois do conteúdo, né? O YouTube acabou de cancelar minha transmissão, dizendo que minha transmissão viola alguma lei. Como eu devo ter dito, não existe nem caro nem barato, eles bloquearam achando que eu estou vendendo alguma coisa, tá? Então, viu, Wallace? Você tinha pedido para eu tentar transmitir pelo YouTube e foi o que aconteceu. Eles cancelaram minha transmissão. A hora que eu falei não existe nem caro nem barato, eles acharam que eu estava vendendo alguma coisa e cancelaram a transmissão e bloquearam a transmissão, tá? Então, eu peço que vocês procurem registrar essa aula como puderem. YouTube. Agora voltou. Tá. Prosseguindo, né? Então, a gente tem na clínica que trabalhar com enquadre. Nesse enquadre, né, vai ter a ideia de como você vai combinar o processo terapêutico, contratar o processo terapêutico, né? Então, o enquadre ele tem que ser coerente. E depois eu comecei a falar sobre o vínculo na clínica contemporânea, começando pelo tempo, né? A primeira aula foi o tempo. Depois, a segunda aula foi o lugar. Que, agora na terceira aula, a gente vai falar sobre a linguagem na clínica. E linguagem, é importante a gente entender que linguagem é fala, mas não é só fala. A linguagem é tudo que pode ser utilizado para comunicar-se na clínica. É muito comum, né, dizer o corpo fala, mas é muito mais que isso. A clínica trabalha com a linguagem, com o corpo, com o cheiro, com a imagem, né, com a música. Então, toda a comunicação
na clínica, ela é atravessada pela linguagem utilizada pela clínica, né? Então, nós temos, por exemplo, o cheiro na clínica, o cheiro das relações. Tem assim, muita coisa para falar sobre o cheiro, que é um elemento fundamental na comunicação, né? Num grupo de supervisão recentemente, né? E é bem recentemente mesmo, uma pessoa que faz supervisão me disse assim: olha, tá puxado, viu, atender tal pessoa, porque ele vai à academia antes de vir para a clínica, né? Ele vai para a academia e depois da academia ele vem para a sessão. E o cheiro é puxado. O cheiro é muito puxado. E ele faz isso há mais de um ano. Ele vai para a terapia depois da academia e vai cheirando forte. E eu falei, bom, e como é que você tem abordado isso? Como é que você tem abordado isso? Aí o rapaz, né, que é o terapeuta em questão, disse, olha, eu tentei abordar ele. Tentei dizer, olha, como é que você sai, né, da academia e vem para a terapia sem tomar um banho, sem pôr uma roupa, né? Aí o cara disse, pô, mas como assim? Como assim você me fala isso, né? E não coube essa colocação no vínculo deles. Então, do que nós estamos falando? Do cheiro como linguagem. E o que esse cheiro denunciava neste caso? Né? Neste caso. Esse cheiro denunciava uma ausência de intimidade no vínculo, né? De intimidade. Tem também o caso da Argentina, né? Daquela Argentina, é um caso que eu já contei uma vez no 7º termo, né? Ela era minha paciente e veio para cá por conta de um relacionamento, casou-se, começou o relacionamento e logo acabou, né? Logo acabou o relacionamento. E ela ficou aqui no Brasil, embora o relacionamento tinha acabado, mas ela ficou aqui porque ela tinha umas aulas, ela tinha algum trabalho aqui que a sustentava. A sustentava aqui no Brasil, em Presidente Prudente. E ela tinha toda uma questão. Bom, eu vim para o Brasil porque eu tinha um relacionamento, eu tinha um romance. O romance acabou. Agora, eu tenho muitos empreendimentos aqui, eu tenho trabalho, tenho algumas atividades. E estou bem dividida. E ela começou, então, um processo terapêutico para decidir o que ela ia fazer. Se ela ia ficar ou se ela ia continuar trabalhando ou se ela ia abrir mão das aulas dela e ir embora para o país dela. E eu tenho um incenso é um gominho verde, assim, e ele tem um cheiro bem amadeirado, é um cheiro de madeira bem forte, né? Quando a gente queima, dá um cheiro de tronco queimado, tronco verde queimado. E um dia eu queimei esse incenso antes dela chegar. Queimei esse incenso e logo ela chegou, eu tinha aberto a sala, fechei, né? Mas ficou um cheirinho daquele incenso na sala. Ficou um cheirinho e ela sentou, né? Ela sentou e começou a chorar. Ela sentou e logo começou a chorar, né? E eu perguntei, bom, do que se trata esse choro, né? O que está acontecendo com esse choro? Ela me disse, olha, eu acho que esse incenso diz tudo. Esse incenso me diz tudo. Eu não quero ficar aqui. Este cheiro é o cheiro da minha terra. Esse cheiro de tronco queimado, esse cheiro de madeira verde queimado, é o cheiro da minha terra. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir embora. E do dia dessa sessão para o dia que ela foi embora, não foram 40 dias. Né? Foi uma decisão muito rápida. O cheiro tem a ver com comunicação. O cheiro tem a ver.
Tem um caso também que eu já contei algumas vezes para o 7º termo sobre várias vertentes, né? Sobre várias vertentes. Aquela paciente que me agredia bastante, né? Paciente que era bastante opositora, né? Ela vinha, ela sentava para fazer a sessão e ficava procurando alguma forma de me agredir, de me causar um desconforto, né? Então, o objetivo da terapia para ela era causar algum desconforto, algo que pudesse dizer que ninguém servia, que ninguém poderia ajudá-la. O objetivo dela era esse, né? E ela se comunicava com o cheiro também. Ela entrava aqui e dizia: a sua sala, ela cheira mal. E eu dizia: como assim minha sala cheira mal? Do que você está falando? A sua sala cheira mal. Tem um cheiro fétido de madeira velha e esse creme fedorento que você usa na sua pele. É uma forma de se comunicar, né? Ela utilizava o cheiro para se comunicar. Ieda, preciso de prescrição médica para fazer terapia? Não, não precisa. O João Lucas... João, né? Não precisa, não, de prescrição médica para fazer terapia. Pelo contrário, né? O psicólogo é um profissional autônomo, com iniciativa e mentalidade e habilidades para fazer o diagnóstico e transita, né, pelo Congresso, o ato médico, que qualquer ação de saúde precisa ser prescrita por um médico, mas é claro que todos os profissionais de saúde se opõem a isso, né, os psicólogos, os fonoaudiólogos, os fisioterapeutas, tem toda uma autonomia profissional e não dependem de médico algum para que se indique a psicoterapia. Você precisa de indicação médica para tomar remédio. Para fazer psicoterapia, não. Bom, então, o cheiro é um elemento que atravessa o processo terapêutico e diz algo sobre o processo terapêutico. Cheiro é coisa séria, cheiro é coisa muito séria. Vocês se lembram do caso da depressão anaclítica? Né? O 7º termo já ouviu, o 5º já ouviu também. O caso da depressão anaclítica, que era a bebê, uma bebezinha, né, que estava no hospital. E todos sabem, precisa recordar o que é a depressão anaclítica, pessoal. Pessoal do 7º. Pessoal do 7º e do 5º. Se alguém precisa que eu esclareça de novo o que é depressão anaclítica, me fale, eu explico. Senão, eu dou por compreendido o que é a depressão anaclítica para explicar. Eu acho que sabem, né? Que a depressão infantil, descrita por René Spitz. Tá, então eu entendo que vocês conheçam. Então vamos lá. Danilo, eu não entendi que se você está dizendo que é para explicar ou se não é para explicar. Nem a Elza. Você só colocou não, Elza. É para explicar a depressão anaclítica ou não precisa explicar? Precisa não, Pro. Tá bom. Acho que não precisa mesmo. Acho que está bem esclarecido, né? Aquele bebê que entra em depressão anaclítica tem, né, no cheiro da mãe a possibilidade de resgate. Porque o que a Françoise Dalto faz? Né? Françoise Dalto, ela embrulha a mamadeira da criança que estava sem conseguir mamar, que estava então já perdendo as forças de mamada, perdendo a vitalidade. A Dalto, ela coloca a mamadeira embrulhada
na camisola da mãe e o bebê volta a mamar, né? Volta a mamar. Tem uma série horrorosa, eu não recomendo para ninguém, que chama Conto das Aias. Não sei se vocês já assistiram, se vocês não assistiram, por favor, não assistam. Porque é violento, é agressivo, é sádico, né? Mas tem um determinado momento que eles pegam uma criança e retiram da mãe para dar para uma outra família e tal, e a criança entra em depressão analítica, né? E aí eles têm que engolir a tal da aia, porque o neném começa a morrer. E a aia tem que passar a noite com o neném para recuperar o neném. Esta questão é o cheiro. O cheiro é uma comunicação interessantíssima na clínica, né? Que são coisas que passam desapercebidos, né? Pelos terapeutas mais assustados, né? Pelos terapeutas que querem enquadrar os pacientes dentro de alguma teoria, né? Dentro de alguma teorização engessada, que não colocam a perspectiva da terapêutica no relacionamento, né? O relacionamento é essencial no processo terapêutico. E a comunicação através do cheiro é um elemento importante, é um elemento que vai atravessar o vínculo, né? Vai atravessar o vínculo terapêutico. O cheiro, os aspectos físicos do paciente, a leitura corporal do paciente é muito importante. Muito, muito importante que a gente consiga fazer a leitura da corporalidade a partir da dinâmica do vínculo. O corpo vai dizer e o corpo conta uma história. Então, a linguagem da fala, a linguagem do corpo, a linguagem do cheiro, a imagem, né, também faz parte da linguagem da interpretação da clínica. Porque a busca de uma imagem, a imagem na figura de linguagem, no processo de interpretação na clínica, ela é uma busca quase que universal. Quando as pessoas tentam fazer uma associação, quando as pessoas tentam mergulhar numa associação e começam a buscar elementos que consigam trazer um sentimento à tona e fazer-se compreender nesse sentimento, as pessoas começam a buscar um arquivo de imagem que possa trazer essa representação. As pessoas começam a dizer assim: olha, eu me senti naquele dia, era como se eu estivesse pisando nas nuvens. Começa a buscar imagens. Sabe, naquele momento era como se o chão se abrisse. Naquele momento era como se eu queimasse. Naquele momento. Então, a busca das figuras de imagem que representem os sentimentos é muito, muito importante, né? Além da própria linguagem, da verbal, né? A linguagem, a fala, ela traz a associação livre e ela traz também, além das figuras de linguagem, os lapsus linguae. Todo mundo sabe o que é um lapsus linguae, eu só vou definir como integrante, todo mundo do sétimo termo, lógico. Sabe o que é um lapsus linguae, mas eu vou exemplificar de qualquer forma para constar na aula. O que é um lapsus linguae? Lapsus linguae é quando o inconsciente... Eita! Desculpa, gente. Caiu aqui no Facebook. Tá? Então, que caiu a transmissão do Facebook. O lapsus linguae, ele se dá quando o indivíduo
vai dizer algo e comete um lapso e acaba dizendo aquilo que o seu inconsciente tentou esconder. Né? Que o inconsciente tentou esconder. Então, normalmente a gente diz, sem querer, aquilo que o inconsciente queria dizer. As trocas de nome, aquelas palavras que você vai dizer A e diz B. Hoje eu estou com vários problemas aqui de tecnologia, tá? O ato falho é o ato que falhou. O ato falho é um ato. O lapsus linguae é quando ele se dá na fala. Ato falho é quando você comete um ato. Por exemplo, você vai passar a mão e pá, bate no outro, está fumando, pum, queima o outro. Isso é um ato que falhou. Né? Vai estar dirigindo, está indo para a faculdade e quando você vê, você mudou a direção e está indo em direção ao shopping. Isso é um ato que falhou. Né? O lapsus linguae é quando é a aplicação do ato falho para a linguagem, tá? O termo técnico correto é o lapsus linguae, mas se aplica ao raciocínio do ato falho, sim, tá? Na verdade, muita gente acha que ato falho e lapsus linguae é a mesma coisa. Na verdade, o raciocínio é absolutamente o mesmo. Danilo, mas fala também no ato falho. É a mesma coisa. Não, é só uma especificidade técnica, gente. É só uma especificidade técnica. Né? O nome do ato falho para a linguagem é lapsus linguae, ok? É só uma especificidade. Sem maiores complicações. Né? Aí a fala, na clínica terapêutica, ela tem as mais diversas interpretações e as mais diversas utilidades, né, no contexto clínico. Quando Freud ele começa a procurar, né, o motivo daquelas produções sintomáticas neurologicamente não explicáveis, ele começa então as pesquisas sobre uma consciência partida. Freud passa a entender então que algo muito traumático varreu da consciência das pessoas algum elemento, né, fazendo com que as pessoas não tivessem mais acesso a ele, né? Não tivessem mais condições de decodificar aquilo que foi vivido de uma forma racional. Então, o Freud começa a achar que há um trauma que varre da consciência alguma coisa e enuncia a teoria da consciência partida. Né? E aí enuncia então a possibilidade de termos instâncias consciente, inconsciente e também a instância pré-consciente. E ele passa a tentar resgatar os elementos dessa inconsciência a partir da hipnose. Isso é um pouquinho de história da psicologia, tá? Estou repassando rapidamente. Não vou me ater muito a isso, tá? Então, ele passa a trabalhar com hipnose a partir de estímulos monótonos, né? Então, ele vai passando... Esse era o estímulo que ele mais usava. Vocês sabem qual era o pulo do gato dessa técnica, gente? Vocês entendem por que essa técnica funciona? Por que a técnica de estímulo monótono funciona para a hipnose? Alguém aí, algum professor já explicou para vocês qual que é? Menino, 7º termo, hello? Tá. Funciona porque na parte de cima vai devagar, descendo rapidamente e passando devagar para cima, rapidamente, devagar para cima, rapidamente, devagar para cima. Esta parte aqui de cima, ó, ele vai provocando, quando você fica com o olho aqui para cima, ó, vai provocando um estresse no nervo óptico, um cansaço aqui, ó.
E aí cai rapidamente, você provoca um estresse vocal, um estresse oftálmico, né, o estresse visual, pum, cai de novo, estimula bem devagar aqui, faz de novo, bem devagar aqui, faz de novo, de tal forma que num determinado momento o indivíduo dá uma fisgada, dá uma fisgadinha. Aí no momento que dá uma fisgadinha, você entra no inconsciente dele. No momento que ele está quase dormindo, pum, você entra no inconsciente dele. É assim que funcionava o negócio. Né? Então o Freud passou a tentar resgatar as memórias inconscientes a partir da hipnose. E ele descobriu que é assim, ó, aqui em cima, tá? E quando você... bom, são técnicas de hipnose, gente. Eu fiz o curso de hipnose, tem 1 ano e pouco que eu fiz o curso de hipnose. Repito, aquilo serve para show, aquilo não serve para técnica terapêutica. Mas é super interessante. É super interessante a hipnose. Realmente dá para você botar o outro para dormir, dá para botar algumas informações, mas não serve como técnica terapêutica. Não serve. Aquilo não é eficaz terapeuticamente falando. Tem um monte de hipnotista aí querendo dizer que através da hipnose vão fazer as pessoas pararem de fumar, pararem de ter compulsão. Conversa, gente. Hipnose não serve para isso. Pelo menos eu não vi eficácia terapêutica nisso, não. Prosseguindo. Então, o Freud, ele passou a hipnotizar as pacientes de tal forma que elas faziam narrativas de evento traumático e tal, e Freud tomava posse daquelas informações e por um tempo elas melhoravam e depois elas voltavam a ter sintomas. Aí o Freud falava para o Breuer, pô, a gente pegou o evento traumático, o que aconteceu que o sintoma voltou? Aí eles achavam assim, não, deve ter um evento mais traumático que aquele, por baixo daquele, por isso é que ainda não deu certo. Aí eles iam lá, hipnotizavam, histérica, hipnotizavam, histérica, hipnotizavam, histérica, e vinha com aquela história toda e a coisa não acabava, né? Não acabava. Não acabava por quê? Não acabava porque a histeria a hipnose não funciona como técnica terapêutica, só serve para resgatar o elemento, o discurso. Mas que o Freud percebeu na conversa com o Breuer, atendendo a Ana O, que aqueles frutos traumáticos não eram reais. Aquelas narrativas hipnóticas traumáticas eram fruto de relações imaginárias, que tinha a ver muito mais com a possibilidade de sedução, né? Chega uma hora que o Freud diz ao Breuer, as histéricas me enganaram, né? Aqueles conteúdos todos, né? de conteúdos eróticos infantis, ele diz, olha, não era verdade. Na verdade, elas faziam tudo por mecanismos de sedução. Aí, a interpretação da transferência passa a ser a questão central da clínica. Se a interpretação da transferência, porque ali é o erotismo no vínculo, né? O erotismo no vínculo. Se a questão da interpretação na transferência passa a ser a questão central, nós temos então a verbalização como elemento essencial no processo da clínica terapêutica, né? Então, nesse momento, o Breuer já tinha pulado fora, né, porque ele não aguentou a pressão, e o Freud, ele vem com uma nova técnica. Que malditas as histéricas... A Jack tá aí dizendo maldita, você tá xingando as histéricas? Pô. Bom, onde eu tava? Na linguagem, né? Então, o Freud passa a utilizar uma técnica que é sugestão.
Já que se não fosse elas, a psicanálise não tinha começado. Vivas histéricas, vida longa a nós. Ops, pronto, falei, escapou. O Freud, então, passa a trabalhar com impostação de mão, por sugestão. Por sugestão. Ele vai e coloca a mão na testa das pacientes dele, né? E diz assim, olha, no momento em que eu tocar a sua testa, no momento em que eu colocar a mão na sua testa, você começa a me dizer a primeira coisa que passar pela sua cabeça, que foi a técnica de indução, né? Por indução. Então, ele passa a tocar a testa das histéricas e elas, então, começavam a falar a primeira coisa que vinha na cabeça. E aí elas diziam, aí quem inventou, meninos, vai lá, valendo um pontinho, quem disser para mim quem foi que inventou a associação livre. Quando voltarem às aulas, eu levo um sonho de valsa ou um soufflé, eu levo um chocolate. Para quem me disser quem foi que inventou a associação livre. Vamos lá. Só valendo para o 7º. Dou-lhe uma. Eu vou comer esse chocolate sozinho, hein? Dou-lhe 2. O 7º termo. Quem foi que inventou a associação livre? Pode parar que vocês estão procurando no Google. Dou-lhe 3. Não dou chocolate para mais ninguém. Errou. Quem escreveu Freud errou. Errou o Jung. Errou o Jung e errou o Freud. Não foi nenhum nem outro. Quem inventou a associação livre foi a Ana O. A Ana O. A Ana O disse o seguinte para o Freud. Olha, para de pôr a mão na minha testa, isso tem nada a ver. Não tem nada a ver o que você fala, não foi o Lacan também não. Foi a Ana O, paciente do Freud. Falou, pode parar de pôr a mão na minha testa. Sabe, põe a mão na minha testa aqui, eu começo a falar. Não tem nada a ver. Você faz o seguinte, você pôr a mão na minha testa, não pôr a mão na minha testa, eu vou falar livremente alguma coisa. Deixa eu falar livremente. E foi isso. Neste momento, Ana O, a histérica Moore, cria a técnica da associação livre. Tá? Ela criou a técnica da associação livre e, então, a verbalização por indução passa a dar lugar à associação livre. Né? A associação livre passa a ser o seguinte, você vai me falando livremente sobre aquilo que você achar que quer falar naquele momento, independentemente de você achar que é importante ou não, né? Por quê? Porque a associação livre parte do determinismo psíquico, ou seja, tudo que você faz e fala está encadeado. Então, a ideia que você associa à ideia anterior tem uma direta correlação com ela, né? Por isso que depois o Jung faz a técnica da associação de palavras, né? Técnica de associação de palavras, que falava lua, aí o outro falava sol, o outro falava noite, né? Porque a partir do determinismo psíquico, uma ideia vai estar encadeada à outra. Então, quando você começa falando, né, de algo, por exemplo, está falando ali do pai, está falando da mãe, aí de repente começa a falar, nossa, mas morreu tanto velho de corona, né? Então, por que morrer o velho e falar do pai e da mãe se sucede um ao outro, né? Então, você vai
interpretando a sequência da ideia, tá? Então, a utilização da linguagem tem uma direta correlação com o determinismo psíquico e com o encadeamento de ideias a partir do determinismo psíquico, né? Então, toda a leitura e a interpretação da fala, ela vai ter um encadeamento na linguagem que passa a ter uma lógica interpretativa. Então, a linguagem, ela passa a ser utilizada na clínica psicanalítica, né, como a principal vedete da clínica psicanalítica. O Lacan só faz isso, ele só interpreta a linguagem, né? Os Lacan e lacanianos, né? Ele só interpreta a linguagem. Mas existem todos os outros elementos que atravessam a clínica, tá? Mas a grande vedete, efetivamente, é a linguagem. É a interpretação da linguagem e da fala, né? Da fala, porque fala é um dos aspectos da linguagem, né? A fala não é o único. Gente, a música é uma coisa super importante na clínica, super importante. Eu consegui um ótimo vínculo com um menino que tinha um comprometimento autista bastante significativo a partir da música, né? A partir da música. Ele não queria de jeito nenhum estar nesse mundo, era um autista bastante grave, né? E a gente começou a conversar a partir da música, né? A princípio, quando ele era bem pequenininho, né, a nossa comunicação foi pelo atirei o pau no gato. Ele vinha, ele queria morder, ele queria bater a cabeça na parede, ele queria fazer qualquer coisa, menos estar em relacionamento, né? E aí eu definitivamente não me lembro agora como é que começou o atirei o pau no gato. Foi num dia que ele estava mais calmo, né? Que eu queria tocar a mão dele, aí eu comecei a brincar de tirei o pau no gato, e tocava a mão dele. A partir daí, o nosso vínculo começou como o atirei o pau no gato, com baixa qualidade da conexão. Bom, aí depois do atirei o pau no gato, nós tivemos assim, o vínculo foi evoluindo, ele foi melhorando, né? E com o tempo ele começou a ter uma fala, né? Mas ele falava, né? Por exemplo, ele falava assim, vamos brincar de pintar. Aí eu dizia, vamos brincar de pintar? Ele falava, não, vamos brincar de pintar. Eu falava, então, vamos brincar de pintar. Ele falava, não, vamos brincar de pintar. E quando eu consegui entender que o ritmo da fala dele era uma deixa, eu consegui entrar em sintonia com a fala dele. E repetia as coisas no tom dele e pedia para ele repetir algumas coisas no meu tom. E a partir do tom de fala e da utilização da música, eu consegui um vínculo possível com esse menino que tinha realmente um autismo bem severo, né? Então, voltando à questão da interpretação da fala, né, da linguagem. Eu estava falando da associação livre, né? Com o tempo, o Freud começa a perceber que a associação livre, ela funciona até determinado momento. Então, você fala, e aí ele tenta fazer com que as histéricas, na época, que era a grande parcela da população que ele atendia, era a população histérica, por isso eu sempre digo as histéricas, tá? Mas os pacientes dele, que falassem livremente, né? E aí, quando ele queria falar de alguns elementos que estavam associados à produção sintomática delas, elas diziam assim, olha,
mas eu não quero mais falar sobre isso. Aí ele descobre que a técnica tinha um limite significativo na impossibilidade das pessoas falarem sobre os eventos que lhes causava desconforto. O que nós descobrimos aí? Sétimo, do que eu estou falando? O que nós descobrimos? Elas estão falando e de repente não querem mais falar sobre isso. Nós estamos falando que o Freud se deparou com o mecanismo de resistência, mecanismo de defesa. A Jaque acertou o mecanismo e o Danilo acertou que é um mecanismo de defesa. O Freud descobriu a resistência. E aí ele enuncia um elemento essencial para a clínica. Ele diz assim: bom, então, quando nós vamos atingir o núcleo, o olho do furacão, elas se esquivam da análise, né? Elas, porque os pacientes do Freud eram mulheres, tá? Depois de um bom tempo é que ele começou a atender outras pessoas, homens, né? Tanto que histeria vem de útero, né? Útero, né? Histeria, doença de mulher. Como se não houvessem homens histéricos. Alguém conhece algum homem histérico? Na sala do 7º termo, alguém conhece um homem histérico? E no 5º? Né? Então, histeria não é doença de mulher, histeria é histeria. Mas o Freud, então, descobre a resistência e enuncia, né? Eu conheço um monte, eu também, Danilo, eu conheço um monte, né? E histérico, cheira histérico de longe, tá? Histérico entra, porque para começar, histérico não entra, né? Histérico estreia, né? A aula não começa, a aula estreia. Não sei se vocês conhecem algum professor histérico, se vocês têm algum professor histérico, né? Aí os alunos histéricos, eles não vêm para a aula, né? Eles aparecem, eles surgem, né? Depois, se utilizar, se recordar, repetir. Depois, utilizar, se recordar, repetir, elaborar. Eu não entendi, tá, Aline? Estava aqui brincando, não entendi. Depois você formula melhor. Ou formula de novo, de tal forma que eu consiga entender. Não é que você não formulou bem, eu que não entendi o que você quis dizer ali. Então, o Freud, ele enuncia que quanto maior a proximidade da associação com o elemento traumático, mais rapidamente a esquiva da paciente. E ele formula a máxima da clínica, uma das máximas da clínica. A resistência é a evidência clínica da repressão. Compreendem? A resistência é a evidência clínica da repressão. A produção da defesa, a defesa que se propõe ali, é a evidência clínica de que houve uma repressão ali. Então, a resistência é a evidência clínica da repressão. Compreendem isso? Que a partir da resistência, a gente vai começar a entender como é que é o funcionamento do psiquismo, né? E aí, né, aparecem os mecanismos de defesa. O ataque ao terapeuta nesse momento é certo, né? Assim como quando você põe a mão no abdômen que está doendo, né, a gente faz ai e quer esquivar, né? Quando você põe a mão no que dói, o paciente
esquiva. Quer parar a terapia, acha que a terapia está cara, que a terapeuta não serve, que a terapeuta não presta atenção em mim, a terapeuta não gosta de mim, eu não gosto da terapeuta, é muito longe, nesse horário eu não posso. Aparecem as defesas. Puf! Tá? Você chega perto do núcleo, se explodem as defesas. E aí, a interpretação das defesas são elementos. A interpretação da defesa é essencial para que o processo terapêutico evolua. Se o terapeuta não faz análise, coitado, adeus processo terapêutico. Olha, se o terapeuta... Porque eu tenho aqui uma máxima, tá? Que alguns discordam, isso é uma polêmica. Mas nenhum terapeuta leva o seu paciente mais longe do que ele foi. Tá? Se o terapeuta não está analisado, se o terapeuta não tem cultura, se o terapeuta não tem formação intelectual, se o terapeuta não é inteligente, ele não vai além, ele não conduz seu paciente além dele mesmo, né? Eu tenho essa convicção aqui comigo, bastante criticada, tá? Porque alguns terapeutas dizem que pela técnica você conduz e que pela técnica você vai longe com isso. Eu digo, na perspectiva winnicottiana, que a relação é essencial, que a relação, a experiência relacional é que é efetivamente terapêutico. Experiência de vida calcada em análise, Jaque. Porque não basta ter experiência de vida, porque as pessoas às vezes têm experiência e não aprendem nada. Tem gente que quebra a cabeça, quebra a cara, se ferra e sabe o que aprende? Nada. Então, não adianta ter experiência de vida. Tem que ter experiência analisada, né? Oi, Simone. Como é que tá? Uma amiga minha entrou na live, gente, dizendo que tá com saudade. É uma amiga incrível, incrível, né? Então, na técnica winnicottiana, se você não tiver evolução psíquica, você não conduz o seu paciente. E aí, agora, por exemplo, né? Se você vai fazer uma terapia comportamental cognitiva que implica em aplicar uma técnica, né, que implica em unicamente aplicar uma técnica, você pode, né? Você pode ter fobia e aplicar uma técnica e salvar lá o que ele diz de fobia, e você troca lá, a fobia estava aqui, né, na sua cara para você poder interpretar, aí você aplica uma técnica e soca ela lá no inconsciente e vai buscar ela lá depois. Vai lá, arrancar ela de lá, para ver se você não vai somatizar essa fobia depois, né? Se você não vai fazer outras produções sintomáticas, né? Então, o Freud vai falar que a resistência à evidência clínica da repressão, e aí a gente vai ter as técnicas de acesso ao inconsciente. As técnicas de acesso ao inconsciente para trabalhar com a resistência. O que é que se propõe como essencial? A interpretação da transferência. Nesse momento, né, a gente tem a interpretação da transferência. Tanto que, para o trabalho de hoje, da aula de hoje, eu preciso que vocês me definam transferência na clínica, na terapia, tá? Vocês podem, sim, né, dizer, ó, a linguagem não é só verbal, a linguagem também é o cheiro, a linguagem também é música, a linguagem é imagem, a linguagem é corpo, mas eu preciso que vocês definam para mim transferência. Essa é a grande questão, esse é o nó da aula de hoje. Como é que surge a transferência na clínica terapêutica? Compreenderam o percurso? Onde que surge?
vem da necessidade, né, de abrir mão da hipnose como técnica, porque não funciona. Aí vem a associação por indução, que também não se reflete, não se revela eficaz. E por fim, a gente vai ter a transferência, que a gente vai ter a associação livre. A associação livre começa a esbarrar nos mecanismos de defesa, né, na resistência, e vem então a interpretação da transferência. A transferência, né, inicialmente era vista como uma falha do analista, né? Porque a transferência é aquilo que o analista sente frente àquilo que o paciente transfere. A contratransferência, né, é aquilo que o analista sente frente àquilo que o paciente transfere. E o paciente traz o seu repertório de vida, né, e passa a apresentar na clínica e passa a se relacionar com o terapeuta de acordo com seus modelos internalizados e matrizados. A contratransferência passa a ser, então, visto como algo muito ruim, como um erro técnico, né? Quando você falava de contratransferência, você falava, putz, isso é um erro técnico. Por quê, gente? O que vocês pensam? Por que isso era considerado um erro técnico? Pensando que o Freud atendia predominantemente histéricos nessa fase. Por que a contratransferência era vista assim como algo muito, muito ruim? Então, Jaque, mas responder à transferência hoje é muito importante que você interprete e compreenda. Eu vou explicar isso, tá? Mexe com as questões pessoais do terapeuta, mas esse é seu radar. Esse é seu radar, né? A interpretação da transferência é o radar do terapeuta. Por que a contratransferência fazia os terapeutas dormirem com as suas pacientes? Não precisava dormir, não. Mas é isso mesmo, Danilo. Fossem tecnicamente, não estava em contratransferência. Fosse bom tecnicamente, não entrava em contratransferência. Então, isto eram questões primárias. Essas eram questões, assim, dos jovens analistas, tá? Que é uma questão que passou pela cabeça de vocês também, né? Jovens futuros analistas. Quem matou a charada foi o Danilo. Porque o Freud ele lidava predominantemente com histérica. Qual é o mecanismo da histérica? O essencial. O mecanismo essencial das histéricas é a sedução. E do que é a transferência positiva ou negativa? Então, são primórdios da coisa, tá? Positiva é aquela que você consegue interpretar, e negativa é a que você cai nela. Isso, meninos, o mecanismo da histérica é a sedução. Se o analista cai na sedução, aí o Freud dizia assim pro Breuer, desgramou tudinho. Me sinto muito atraída por essa paciente. Tanto que eles trocavam, né? O Breuer mandava as pacientes que ele começava a contratransferir para o Freud, e vice-versa. Daí, o Breuer não aguentava aquilo. O Freud, ele achava perfeitamente normal que as histéricas se apaixonassem por ele, né? O Freud, ele não gostava quando as histéricas começavam a projetar a mãe nele. Ele ficava bravo. Eu acho que mexia com a suposta macheza dele, né? Negócio de projetar a mãe nele, ele ficava bem bravo, né? Mas que as histéricas se apaixonassem por ele se achava muito galã, mesmo o Breuer não. O Breuer, ele não gostava, não. Bom,
como eles se sentiam atraídos, eles se perguntavam, e agora, né? O que eu faço com isso? Aonde é que eu vou com isso? Né? E suposta mesmo a Jaque. Aí a Firenze me contou. Firenze. O Firenze vem questionar isso também. Porque o Firenze... Eu não queria perder o raciocínio agora, mas é que o Firenze me encanta, né? Vocês sabem que eu sou apaixonada pelo Winnicott, pela Françoise Dolto e pelo Firenze, né? Então, tem 1 minuto e 55, eu preciso encerrar essa live e começar outra, porque senão eu vou perder ela, tá? Eu vou salvá-la, tá? E vou voltar de novo. Aguenta aí que tem que salvar, porque quando dá 1 hora, se encerra a live. Mas como eu estava dizendo, eu gosto muito do Firenze, né? Gosto muito do Firenze. E o Freud, quando ele dizia assim, as histéricas me enganaram porque isso fazia parte de fantasias incestuosas das crianças, o Firenze fala, pode parar. Porque você fala de fantasias incestuosas, porque você fala de um certo patamar social onde as suas crianças estão protegidas. Mas eu não falo, não. Eu falo de sedução infantil mesmo, Firenze dizia. Eu falo mesmo de sedução infantil. Eu falo realmente de crianças que estão sendo abusadas, violadas e atravessadas por experiências eróticas. Né? Por experiências eróticas. Então, o Firenze ele diz assim, não me venha com essa história de complexo de Édipo como elemento fantasioso, não, porque as nossas crianças estão realmente levando pancada aí na vida. Né? Então, esse era o Firenze. Mas, voltando lá, a transferência e contra-transferência, né? O Gualberto pergunta, o que é transferência positiva e o que é transferência negativa? Contra-transferência positiva e contra-transferência negativa. É quando essa transferência ela é interpretada ou não, tá? E também ela pode ter a leitura das transferências de elementos positivos, afetivos e elementos hostis. Por exemplo, aquela moça que dizia, né, que a minha sala tinha um cheiro ruim, ela tinha uma relação horrível com a mãe, horrível. E ela traz essa transferência negativa para a relação terapêutica. Ela traz uma experiência negativa para a terapia. Então, essa leitura de transferência e contra-transferência positiva ou negativa tem essa vertente, tá? Essa vertente da transferência ser positiva ou negativa. Mas eu estava chamando a atenção de vocês, né, para essa sensação, para essa ideia de que os processos contra-transferenciais são erros técnicos. Os processos contra-transferenciais, eles não são erros técnicos. Eles precisam ser compreendidos, decifrados. Porque os processos contra-transferenciais, eles vão acontecer. Eles vão. Quando o paciente ele te traz o componente, o instrumento de trabalho do terapeuta é o equipamento de sentir dele. Ele sente bem-estar, mal-estar, afeto, culpa, dó. Sente tudo que um outro ser humano sente. E aí, a pergunta é, por que eu estou sentindo isto? Né? Ou por que é que esse paciente quer que eu sinta isto?
E quando você decodifica isso, você matou a charada contratransferencial, utilizando a contratransferência como o principal elemento de interpretação. Espera aí que tem uma questão do Dayelen aqui. Ieda, você acredita que contratransferência seria mesmo um erro técnico ou relação dinâmica que surgirão afetos, sentimentos e vivência inconsciente? Eu não acredito que contratransferência seja um erro técnico. Contratransferência é o principal elemento de interpretação, né? Eu contei para vocês do... Não foi na tua turma, foi no quinto termo. Não foi nessa turma, foi no quinto. Que eu falei do menino que me mostrava ferida. Era um jovem, tá? Era um jovem que ele veio, né? Ele tinha, assim, uma coisa com a droga. E ele usava aquelas calças bem destroyed, sabe? Era bem rasgada as calças que ele usava. Ele era bem descolado, assim. Ele vinha bonitão, trabalhadão para terapia. E ele andava de skate, né? De longboard. Aí ele foi andar de skate lá no Dama, sabe? Lá em cima, no Dama. Lá foi o rapaz e ele despencou. Ele despencou do skate. Ele se ralou inteiro. Ele tinha, gente, pedaço de asfalto, assim, ó, que ele foi bem lavado, bem cuidado, mas olha, ele ficou muito estragado, gente. O menino ficou muito estragado quando ele caiu do skate. Ele tinha pedaço de asfalto dentro da mão aqui e nos joelhos. Ele estava muito estragado. Então ele veio com aquele... Obrigada. Então ele veio com a calça bem mostrando mesmo aquela ferida, porque olha, o joelho dele ficou muito feio, né? Ele veio mostrando aquilo e ele cruzava a perna, virava e mostrava para mim aquela ferida. Então, eu não gosto de sangue não, gente. Não gosto de ferida, não gosto de sangue, não gosto de injeção, não gosto de nada disso. Não me faz bem. E eu ficava mareada vendo aquilo, e ele fazia muita questão de me mostrar as feridas dele. Eu ficava bem mareada, né? E aí eu comecei a me perguntar o porquê que ele está me mostrando isto. O que ele quer com isto, né? Aí eu virei para ele e falei, por que você está me mostrando isso dessa forma, né? Ele disse, eu pensei que você gostasse, olha só, né? Olha a tentativa de seduzir o terapeuta, e com que e por quê? Como é que ele quer seduzir as pessoas mostrando o pior, né? Um moço bonito, faz um curso bem legal, não vou dizer quem é para não ficar tão evidente assim, mas é um moço bonito, fazia um curso legal, que tinha uma boa condição socioeconômica, com o pé na droga, bem na jaca mesmo, usando muita droga, né? E achando que vai seduzir as pessoas. De que jeito? Como é que ele achava que ele ia seduzir? Mostrando o pior. As feridas abertas. O mal de todas as formas, né? Então, veja, quando eu senti, né, o golpe contratransferencial, eu rapidamente utilizei isso como instrumento de análise. Qual é a grande questão da contratransferência, então? Não é trabalhar na contratransferência, é trabalhar com a contratransferência, né? Porque por exemplo, o paciente te agride e você põe ele para fora. Isso é trabalhar com a contratransferência. Trabalhar na contratransferência é entender o que ele quer, procurar compreender por que está fazendo aquilo, né? Muitas vezes o paciente está te agredindo porque você chegou perto, né, do núcleo neurótico. Naturalmente ele vai querer te afastar de lá
e nada como te provocar, né? Nada como te provocar. E quanto mais ele sabe de você, mais elementos ele tem para te provocar, né? Então, a contratransferência é um principal manejo clínico. O principal elemento de manejo clínico é você saber lidar com a contratransferência. E para você se meter seu inicotiano, você tem que ter isso muito bem resolvido. Muito bem resolvido. Saber até onde você vai interpretar, até onde você vai trabalhar com isso, né? E até onde você vai pôr limite nisso. E isso, né, cai de novo naquela questão do ter as questões bem elaboradas. E que você só vai com o seu paciente até onde você já foi. Depois disso você não vai mais. Então, para ser inicotiano, o principal instrumento, né, como na técnica inicotiana, o essencial não é a asepsia do setting, né? Não é a asepsia do setting. Porque os freudianos querem a asepsia do setting porque tudo vai se dar na transferência. Mas os winnicottianos, eles não se protegem, né? Os winnicottianos, eles não escondem a sua essência dos seus pacientes. De tal forma, então, que os pacientes passam a ter um grande recurso de defesa para atacar o terapeuta, né? Portanto, para você decidir ser um winnicottiano, você necessariamente tem que ter as suas questões mais difíceis bem elaboradas. Você tem que dar conta. Tem que dar conta. Porque né, conforme Freud disse, se a resistência é a evidência clínica da repressão, se a contratransferência, ela vai servir, se a transferência serve para proteger também os conteúdos internos do paciente, e ele vai atacar o terapeuta, cabe ao terapeuta ter as suas questões bem elaboradas, porque a violência do ataque é diretamente proporcional à proximidade do núcleo neurótico que você está. Quanto mais perto daquilo que dói, maior a violência da resistência. Só que a técnica winnicottiana, como ela é bastante acolhedora, né, a gente bate e segura. O paciente pode desabar na sua mão que você segura. Você segura no vínculo, na dinâmica relacional, né? Porque a tarefa clínica do winnicottiano, né, é proporcionar uma experiência. Às vezes a experiência de abandono é substituída por uma experiência de acolhimento na terapia, né? Já para o Freud não, é desvelar o inconsciente. Às vezes você interpreta e o paciente sai muito angustiado na técnica freudiana. Na técnica winnicottiana não, você interpreta e segura, você acolhe, né? Por exemplo, um freudiano não poderia fazer essa live, né? Já um winnicottiano, como eu disse no começo dessa segunda fase da live, tinham passado por aqui 100 e poucas pessoas, dos quais uma boa parcela eram meus pacientes, né? Um freudiano ortodoxo não poderia fazer. Porque imaginem as contratransferências. Ah, porque você estava falando. Ah, porque você estava falando e era do meu caso. Ah, porque tinha mais gente te ouvindo e você não estava falando só para mim. Imagina só a quantidade de relações transferenciais que uma live dessa provoca, né? Bom, amores, então eu agradeço a audiência e a paciência e peço encarecidamente para o pessoal do 7º termo que me dê um oi, tá? Pode ser lá no grupo mesmo, né? Oi, eu assisti a aula, porque eu tenho que fazer chamada, tá? Eu tenho que fazer chamada. Então, eu vou verificar aqui na live, né?
Porque tem ali, ó, bem ali em cima, tem o número de pessoas que eu estive, quem foi que veio, mas às vezes, por exemplo, está escrito aqui, ó, LED 151. E pode ser um aluno, como pode não ser, às vezes eu não identifico o perfil, tá? Então, para evitar essa questão de eu, por exemplo, deixar de dar presença para algum de vocês, por favor, só me coloque lá, eu assisti a live. Tá? O Bion disse que a transferência está na força e na fraqueza do analista. O Bion é genial. Eu não conheço muito fortemente, tá, a teoria. Eu conheço de orelhada, mas é uma teoria assim que harmoniza os conhecimentos, tá? Que harmoniza a natureza do homem, a natureza da vida como poucos. O Bion é bem bionlógico mesmo. Vocês gostaram da piada? Foi boa? Não? Eu não achei também boa. Perguntas? Perguntas? Na aula que vem eu vou falar sobre manejo clínico, técnicas de acesso ao inconsciente, tá? Porra, como é que vocês dão risada uma piada ruim dessa? Valeu, Dai. Deixa eu perguntar aqui pra Raíssa se deu certo. Deu certo de passar isso no YouTube? Passou um pouco, pausou bastante. Bom, eu tentei fazer download e deixar. Eu vou postar hoje no YouTube, vai ficar postado. Tá. Aqui no Instagram foi super bom. Foi super bom, deu uma quedazinha só. No Instagram e posto. Deixo no YouTube. Vocês querem fazer perguntas, gente? Sobre o que o Gualberto fez, que eu estava falando aqui? Vai ter leitura para auxílio? Vai, mas aí eu vou pedir para vocês lerem o livro mesmo, porque aonde está perfeito não é no artigo, é no livro do Etiegói. Para ler transferência contra transferência tem que ser no Etiegói, gente. Pode até ler, sabe, outros artigos, mas assim, ó, para estar com a perfeição, com a profundidade que eu gostaria que tivesse, é o Etiegói. Tá? Eu vou mostrar o livro para vocês. Espera aí, vou pegar aqui. Bom, o livro é esse. A aula de hoje está aqui, ó, no Etiegói, tá? E Fundamentos da Técnica, e vai estar aquelas primeiras aulas vai estar no capítulo 4, a entrevista psicanalítica, tá? E aí só da página 27 até a 32. Aí, o contrato. Tá perfeito aqui nesse livro, o contrato. Começa na página 40. Como assim é uma leitura muito extensa, se vocês quiserem começar a ler o texto Recomendações aos Jovens Médicos, do Freud, vocês vão achar fácil na internet, tá? Recomendações aos Jovens Médicos. Aí o contrato vai estar da página 40 a 48 do livro do Etiegói, tá? É um livro excelente. Aí na parte 2... Transferência e contra-transferência. Aí tem o histórico, tá? Exatamente como eu dei aqui. O histórico do conceito. O conceito e a descoberta. A transferência do desejo, a transferência de Dora, as contribuições do Firenze, tá?
Depois vai até a página 56. Depois ele continua falando de transferência até a página 62, tá? Então, esse livro aqui, gente, é a obra-prima da teoria da técnica. Existem muitos outros, tá? Mas esse livro é a obra-prima da teoria da técnica. É por ele que eu estudei. Então, o que não vai ter aqui é as contribuições do Winnicott, tá? Porque o Winnicott, ele vem, as teorias do Winnicott começam a surgir no Brasil a partir da década de 90, de 1990. Antes disso, não tinha muita coisa. E os primeiros, então, veja bem, a obra começa a vir, os primeiros winnicottianos começam a se formar bem depois, né? Então, eu sou, assim, da primeira geração de winnicottianos do Brasil. Aí já tem aí a segunda geração, aqui em Prudente, eu acho que já tem uma outra terapeuta que se intitula winnicottiana como eu, né? A gente já estudou algumas coisas juntos, ela é muito boa também, mas já tem idade para ser minha filha, né? Então, não vai ter aqui no livro de Etchegoyen nenhuma contribuição do Winnicott. Tá? Agora, o básico, transferência contra transferência, vocês acham em artigo. Aqui é o profundo. Tá bem? Dúvidas? Mais perguntas? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Então, boa noite. Semana que vem, tá? Técnicas de acesso ao inconsciente.